Assim, onde estamos nós agora depois de 36 anos? Agora 53 anos. Charles escreveu em 2003, A Paz, esse booklet que fala sobre a natureza da renovação carismática católica, escrito pelo Charles Whitehead. Obrigada por estar acompanhando. Por favor, compartilhe para que outras pessoas também conheçam um pouquinho mais sobre a renovação carismática católica. O Charles escreveu em 2003, mas aquilo que é escrito inspirado pelo Espírito Santo também é muito conveniente para os nossos dias atuais, para o nosso contexto atual também. Deixe o seu comentário, fale um pouco da sua experiência na renovação carismática católica, se você concorda ou não com o que ele está dizendo. E também deixe o seu like aqui. Deus abençoe muito você. Continuemos então com a nossa leitura. Hoje, nós estamos humildemente no coração da vida da igreja. Nós somos aceitos como membros da família. Nós não somos uma igreja paralela em algum lugar às margens. Nós somos as batidas do coração da igreja. Se já duvidamos disso, nós temos somente que ler o que o Papa Paulo VI e Papa João Paulo II disseram sobre a renovação carismática católica. Ver então Pedro levantou-se, publicado pelo ICRAS. ICRAS, Serviço Internacional da Renovação Carismática Católica, é reconhecido pela Santa Sé como corpo para a promoção da renovação carismática católica. A gente sabe que agora é o Caris, não é? Mas ele escreveu em 2013, então a gente está lendo do jeito que ele escreveu. Como a personalidade jurídica de acordo com o cânone 116. A maioria das conferências dos bispos reconheceram a renovação carismática católica de um jeito ou outro. Alguns comitês de serviços nacionais e comunidades têm pedido e sendo concedidos estatutos. Assim nós passamos da infância e adolescência para a maturidade da meia-idade. Nós temos agora 36 anos quando ele escreveu. Agora temos 53 anos. Nós não perdemos nosso zelo da juventude. Nós permanecemos entusiasmados e compromissados, mas nós somos menos superficiais e menos inocentes. Nós temos sido chamados pelo Papa João Paulo II para a maturidade eclesial, que significa fazer a nossa parte na vida da igreja toda. Nós enfrentamos decepções e muitas das nossas esperanças continuam sem serem realizadas. Nós sabemos agora que a maioria das pessoas não estão preparadas para abraçar a plenitude da vida no Espírito. Não importa o que dizemos ou fazemos, nós precisamos perseverar na oração e aceitar que somente Deus pode mudá-las. Nós experimentamos a presença e o poder sobrenatural do Espírito Santo, trabalhando em nós e através de nós. Sabemos quem somos em Cristo e o que Ele tem feito por nós. Nós temos alguns testemunhos ótimos para dar. Temos visto coisas maravilhosas acontecerem ao nosso redor. Pessoas curadas, vidas transformadas. Os mortos espiritualmente retornando à vida. As pessoas mais difíceis se tornando as mais maravilhosas. Temos cometido muitos erros, mas estamos mais sábios e temos aprendido com eles. Nós entendemos a importância do bom ensino e boa formação para nos capacitar para desempenharmos uma parte ainda maior na vida da igreja. Nós sabemos muito bem
que nosso chamado especial é para ensinar e ministrar o batismo no Espírito Santo. Este é o nosso dom primário para a igreja. É a graça particular dada à renovação carismática católica. Nós também sabemos que na mente de João Paulo II, nós estamos na linha de frente, proclamando o Evangelho com nossos irmãos e irmãs, nos novos movimentos e comunidades eclesiais. Nas vésperas de Pentecostes, em 1998, do lado de fora de São Pedro, ele nos deu a missão. Hoje, dessa praça, Cristo repete para cada um de vocês: ide a todo mundo e proclame o Evangelho para toda a criatura. Marcos capítulo 16, versículo 15. Ele está contando com cada um de vocês. A igreja está contando com cada um de vocês. O Senhor nos assegura: eis que estou convosco até o final dos tempos. Está em Mateus capítulo 28, versículo 20. Amém. Vamos abraçar essa missão em unidade com os movimentos eclesiais e novas comunidades. Mas nos certifiquemos que ao fazer isso, permaneçamos ambos proféticos e carismáticos. Que uso tem a renovação carismática sem os carismas? Seria como o sal que perde o gosto. Bom para nada e mais serve, senão para ser lançado fora e calcado pelos homens. Mateus capítulo 5, versículo 13. Assim, chegamos na nossa questão final. Como um dos líderes neste lindo trabalho de Deus, é uma pergunta que eu tenho me perguntado muitas vezes. A minha liderança na renovação carismática é algo que eu possa abandonar quando sinto que já fiz o suficiente? Eu não acredito que o chamado de Deus é algo que nós podemos aceitar ou desistir como queremos. Não é para nós tentarmos devolver para Deus sua unção. Não há uma coisa como aposentadoria para um cristão. Claro que de tempos em tempos nós mudamos de uma posição de responsabilidade para outra, talvez em nível inferior. Um dia Deus pode pedir-nos para nos retirarmos da liderança, porém é para Ele decidir, não nós. No entanto, é nossa tarefa treinar novos líderes e dar a eles posições de responsabilidade, de tal forma que o trabalho continue. Foi-nos confiado algo verdadeiramente notável. É dom de Deus para nós. Não é nosso para controlar ou fazer como nós escolhemos, ou devolver para Ele. Quando nós ficamos cansados, vamos lembrar aquelas palavras encorajadoras do profeta Isaías. Dá forças ao homem acabrunhado, redobra o vigor do fraco. Até os adolescentes podem esgotar-se e jovens robustos podem cambalear, mas aqueles que contam com o Senhor renovam suas forças, correm sem se cansar, vão para a frente sem se fatigar. Isaías capítulo 40, versículos do 29 ao 31. Nossa responsabilidade é viver essa graça da renovação carismática tão plenamente quanto podemos, confiando no Senhor e compartilhando-a com todos que encontramos. Como São Paulo escreveu em Timóteo: reaviva a chama do dom de Deus que recebeste pela imposição das minhas mãos. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 6. Quando caminhamos na vontade de Deus, nós ficamos em paz. Cristo morreu para nos dar liberdade. Vamos aceitar o dom dele
de novo, todos os dias. E vamos continuar a caminhar com Ele no poder e liberdade do Espírito Santo dele. Fazer isso significa sair-se de si mesmo para Deus, de trabalhos para a fé e da lei para o Espírito. Significa escutar todo dia a voz e orientação do Espírito Santo. Significa fazer tudo na força dele, não na nossa própria. E fazer tudo para a glória de Deus. Significa dar o poder, o controle de volta para Deus. Como Zacarias nos lembra, não pelo poder nem pela violência, mas sim pelo meu espírito, oráculo do Senhor. Zacarias capítulo 4, versículo 6. Caminhar no espírito é caminhar no amor, na liberdade e no poder de Deus, não dos homens. Se Deus quiser, espero fazer isso pelo resto da minha vida. E espero que você, em seus próprios países, todos ao redor do mundo, continuem a fazê-lo também. Até um dia, eu espero que nós escutaremos aquelas palavras maravilhosas. Muito bem, servo bom e fiel. Vem regozijar-te com o teu Senhor. São Mateus, capítulo 25, versículo 21. Então, esse é o livreto do Charles Whitehead, qual a natureza da renovação carismática católica. Encerramos por aqui. Obrigada por acompanhar, como eu disse, deixe o seu comentário, compartilhe. A renovação carismática católica faz parte da minha vida desde a minha adolescência. Eu participava de grupos de jovens e conheci através da alegria, do sorriso dos meus irmãos da paróquia Santa Rita de Cássia dos jovens, a renovação carismática católica. Primeiro eu a conheci na alegria dos meus irmãos e depois com a imposição das mãos dos intercessores recebi a graça do batismo no Espírito Santo. E na minha oração íntima com o Senhor, eu percebi como aquele Espírito Santo agia em mim e age em mim, se eu assim der liberdade a Ele em minha vida. E como escutei muitas palavras proféticas, que era como o próprio Jesus falando para mim. Qual é o seu dom? Não deixe de usar ele a serviço dos irmãos, porque os dons transformam as nossas vidas. A minha vida tem sido transformada pela graça do Espírito Santo de Deus. Muitas vezes com altos e baixos, o Senhor vai me trazendo de volta a Ele. E eu agradeço a Ele constantemente. Que o Senhor abençoe a sua vida e que nós não desistamos nunca de sermos esses servos fiéis. Falhos, às vezes com os altos e baixos, assim como os apóstolos também, os primeiros discípulos, mas crentes, na expectativa, na fé expectante de que Jesus, Ele nos salva e que o Espírito Santo nos dará a força que muitas vezes sozinhos nós não temos, ou praticamente sempre, sozinhos nós não temos. Então, pede ao Espírito Santo, vem Espírito Santo, vem me dar a força que eu preciso, vem me batizar Espírito Santo, vem Espírito Santo trazer esses dons, esses carismas que é o próprio Jesus que deu, que prometeu a nós pelo Espírito Santo. Vem, Senhor, com o teu Espírito Santo. Obrigada, Pai amado, Pai querido, por ter enviado o teu Filho Jesus, por termos nos dado a graça de sermos uma igreja cheia do teu Espírito Santo. Senhor, acolhe as nossas fraquezas, as fraquezas da tua igreja, Senhor, e nos ajuda, Senhor, como um filho pródigo, mesmo com as nossas falhas e caídas, nos levantarmos, Senhor, e irmos para a tua casa, onde há um banquete, onde há roupas novas, Senhor, onde há tudo de lindo, de maravilhoso, onde há amor, Senhor. Bendito seja, Senhor.
glorificado e que não julguemos os nossos irmãos. Amém.